E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1119 e devido ao adiamento aí do Campeonato Brasileiro aí por 2 rodadas, né? Partidas bem desafiadoras aqui. Tentei trazer o máximo de informação para que possa nos ajudar aí nos palpites. Esse é o primeiro vídeo, né, da Loteca 1119. Como sempre, eu vou de 5 duplos. E se as informações aqui do vídeo te ajudar, né, fazer os seus palpites, se inscreva no canal, ative as notificações para que assim o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Se quiser deixar comentários sobre informações dessas partidas, porque vou te contar, hein? Foi difícil achar algumas informações aqui, mas vambora. Jogo 1, Vasco da Gama e Fortaleza. Boa parte aqui dos jogos dos times de Série A e Copa do Brasil, né? Aqui, Vasco da Gama e Fortaleza, o que eu trago de informação são os últimos jogos. O Vasco tá vindo de uma vitória em cima do Vitória, por 2-1 em casa. Perdeu fora de casa para o Atlético Paranaense e empatou fora de casa contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, primeiro jogo entre eles. Já o Fortaleza tá vindo de um excelente resultado aí lá em La Bombonera, contra o Boca Juniors, empatou em 1-1. Antes disso, pelo Brasileirão Série A, outro empate em casa em 1-1 e pela Copa Sul-Americana perdeu para o Nacional Potosí por 4-1. O que eu trago aqui em desempenho é que nas últimas 8 partidas, 7 nesse confronto foi menos que 2 gols e meio. Então é um confronto com poucos gols, hein? Já o Fortaleza, nas suas últimas 6 partidas, 5 ele também fez menos que 2 gols e meio. Próxima partida aí dos dois times, o Vasco teria um jogo contra o Palmeiras, mas está adiado, né? São 2 rodadas aí de adiamento. E já o Fortaleza tem jogo marcado pela Copa do Nordeste contra o Sport fora de casa. Os últimos confrontos entre eles, o Vasco tem 3 vitórias, são 3 empates e 3 vitórias do Fortaleza. O último jogo aí, como nós vimos, um empate no primeiro jogo em 0-0 aí pela Copa do Brasil. Antes disso, 10 de 2023, vitória do Vasco em casa por 1-0. Como eu disse, para esse primeiro vídeo aqui eu tô indo de 5 duplos e nessa primeira partida já tô usando o meu primeiro duplo porque considero essa partida bem difícil. O Fortaleza aí tem mais moral, né? Pelo menos nessas últimas partidas, depois desse bom resultado aí contra o Boca Juniors. Mesmo fora de casa, eu tô acreditando aí no empate entre eles e vitória do Fortaleza. Esse jogo aqui, logo o primeiro, já cabe um triplo tranquilo. Jogo 2, Cascavel e Hercílio Luz. O último jogo do Cascavel foi uma derrota fora de casa para o Barra, perdeu por 3-0, perdeu em casa para o Cianorte por 2-1 e venceu o Avenida fora de casa por 2-1. O Hercílio Luz está vindo de um empate em casa contra o Concórdia, empatou fora de casa contra o Cianorte em 0-0 e pelo Campeonato Catarinense ainda, uma derrota fora de casa para o Criciúma por 2-1. Aqui em desempenho é a classificação do grupo. O Cascavel ele é o 4º colocado, tem 3 pontos em 3 jogos, 1 vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Já o Hercílio Luz ele é o 5º colocado no grupo, tem 2 pontos em 2 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo aí do Cascavel é contra o Concórdia, fora de casa pelo Brasileirão Série D. E o Hercílio Luz também vai jogar fora de casa contra o Barra, também pelo Brasileirão Série D. Não há muitos confrontos entre eles. O que a gente pode ver aqui é que nos últimos 5 jogos do Cascavel foram 3 derrotas e 2 vitórias. E o Hercílio Luz, nos seus últimos 5 jogos, foram 3 empates e 2 derrotas. Não há vitórias do Hercílio Luz. Olhando esses números, é um jogo bem difícil de ser analisado. O que eu tô levando em consideração são esses últimos 5 jogos aí das duas equipes e o Cascavel jogando em casa, né? Tem essa vantagem. Fora que ali no desempenho, a classificação tá melhor do que do Hercílio Luz. Jogo bem complicado de ser analisado. Por todos os números que nós vimos aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Cascavel, por estar jogando em casa, e empate entre eles. Jogo 3. Bragantino e Souza. Mais um jogo aí pela Copa do Brasil. Último jogo do Bragantino, um excelente resultado fora de casa contra o Luquênio. Ganhou por 3-2 Copa Sul-Americana. Perdeu para o Bahia fora de casa por 1-0, Brasileirão. E pela Copa Sul-Americana venceu o Racing em casa por 2-1. O Souza tá vindo de uma vitória contra o Potiguar de Mossoró, do Rio Grande do Norte, pela Brasileirão Série D. Tá vindo de uma derrota fora de casa por 2-0. E pela Copa do Brasil contra o Bragantino empatou em casa em 1-1. Aqui em desempenho, dos últimos 5 jogos,
5, o Bragantino fez menos que 2 gols e meio. E o Souza, em 7 jogos, 7 ele fez menos que 2 gols e meio. Então 2 times aí que fazem poucos gols. Apesar da sua última partida ali, o Bragantino ter feito 3, né, contra o Luquenio. Próximo jogo aí do Bragantino é um jogo adiado, né? Seria um jogo contra o Atlético Mineiro, em casa. Já o Souza, ele vai jogar pelo Brasileirão Série D contra o América do Rio Grande do Norte, em casa. Nos últimos confrontos entre eles, não tem muita coisa. Há esse jogo no começo do mês, 1-1 entre eles pela Copa do Brasil. Bom, o Bragantino conseguiu esse empate lá na casa do Souza, vai jogar agora com o mando de campo. Todo mundo sabe que o Bragantino é um time difícil de ser vencido na casa dele, e por esse motivo, né, sabendo que o Bragantino é um time mais consistente do que o Souza. O Souza é um time do Nordeste que tem tradição, mas aqui eu acredito que vai dar Bragantino, por isso eu tô indo seco na vitória do Bragantino. Jogo 4, Serra do Espírito Santo e Democrata de Minas Gerais. O último jogo do Serra foi um 0-0 fora de casa contra o Real Noroeste. Antes disso, perdeu para o Nova Iguaçu por 4-0 e em casa venceu o Audax do Rio de Janeiro por 1-0. Já o Democrata, empate fora de casa em 1-1. Esse jogo foi válido aí pelo Mineiro, né, módulo 2, e o empate foi contra o Nacional Muriaé. Antes dessa partida, uma vitória em casa contra o Ipatinga pelo Brasileirão Série D, e voltando para o Mineiro, outra vitória em cima do Tupi por 4-0. Aqui em desempenho a classificação do grupo, o Democrata ele é o segundo colocado com 7 pontos, tem 3 jogos em 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Serra, ele é o quinto colocado do grupo, tem 4 pontos em 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Serra é contra o Ipatinga em casa, Brasileirão Série D, e o Democrata também vai jogar em casa pelo Brasileirão Série D contra o Real Noroeste. Não há muitos confrontos entre eles. De informação relevante aqui é que o Democrata nos seus últimos 5 jogos não perdeu. Tá vindo aí de empate, né? 3 vitórias e outro empate aí nos seus últimos 5 jogos. Além dessa informação, dá pra ver que o Democrata ele tá numa posição melhor no campeonato do que o Serra, com os números bem melhores, ainda não perdeu. A única desvantagem aqui é que vai estar jogando fora de casa. Mas mesmo assim, eu tô indo seco na vitória do Democrata. Tô indo nesse palpite aí devido à força dos números. Jogo 5, Temperley e River Plate. Jogo válido aí pela Copa Argentina. O que eu trago de informação são os últimos jogos do Temperley. Teve uma vitória fora de casa contra o Gimnasia e Tiro. Vou confessar que esses dois times aqui, hein, nunca ouvi falar. É jogo válido pela segunda divisão. Em casa venceu o Miltre por 2-0 e fora de casa empate em 1-1 contra o Aldosivi. Estagiário da Loteca aí foi longe dessa vez, hein? Já o River Plate pela Copa Libertadores está vindo de uma vitória em cima do Libertad em casa. Pelo Campeonato Argentino venceu o Central Córdoba por 3-0 e de novo pela Libertadores fora de casa um bom empate aí em 2-2 contra o Nacional. Aqui em desempenho que eu trago de informação que nos últimos 3 jogos, entre essas duas equipes, o River foi quem marcou primeiro. E o River também, de 4 partidas, 3 nos seus confrontos, ele marcou primeiro. Próximo jogo aí do Temperley é contra o Gimnasia Mendonça, pela segunda divisão do argentino. E o River Plate vai jogar fora de casa pelo campeonato argentino contra o Argentinos Júnior. Nos últimos encontros entre essas duas equipes, nenhuma vitória do Temperley, um empate e 2 vitórias do River Plate. Último jogo só lá em 2017, vitória do River Plate. E também em 2017, vitória do River Plate por 4-1 em casa. O primeiro jogo foi 1-0 fora para o River Plate. Bom, essa partida não tem muito o que dizer, né? River Plate é o grande favorito. Tô indo seco na vitória do River Plate. Vai estar jogando contra um time de segunda divisão. Acredito que esse campeonato deve ser tipo uma Copa do Brasil deles lá. Lembrando que é futebol e pode acontecer uma zebra aí, né? Jogo 6, Sport do Espírito Santo e Real Noroeste. Essa aqui é uma das partidas que foi bem difícil achar alguma informação. Aqui o que eu trago de informação entre eles, que foram 8 jogos. Desses jogos foi uma vitória para o Capixaba, 5 para o Real Noroeste, 2 empates entre eles e gols marcados, o Sport conseguiu 3 e o Real Noroeste tem 12. Uma vantagem bem grande aí no confronto para o Real Noroeste.
Esse confronto aqui é válido pela Copa Espírito Santo. Esses números aqui é mais para questão de comparação. Esse que está aqui em desempenho, porque sinceramente eu não sei se esse número aqui é da Copa do Espírito Santo ou se é do Campeonato Capixaba. Mas aqui é só para a gente comparar o nível das duas equipes. O Sport Capixaba, ele tá na 9ª colocação, 1 ponto em 3 jogos, nenhuma vitória, 1 empate, 2 derrotas. Tem 2 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Real Noroeste tá na 7ª posição, com 3 pontos, 3 jogos, 1 vitória, nenhum empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos. Aqui uma informação importante, que é os últimos confrontos entre eles, né? O último jogo foi no mês 6 de 2023, foi um empate em 0-0 na casa do Sport Capixaba. Antes disso, só lá em 2022, no mês 5, o Real Noroeste venceu em casa por 3-0. Depois, em 2021, outra vitória do Real Noroeste fora de casa por 3-0. Em 2019, outra vitória do Real Noroeste por 3-1. E somente em 2018, uma vitória do Sport Capixaba por 1-0 em casa. Bom, olhando os números aqui e o desempenho, né, desses últimos jogos, nos últimos anos, não tem como, mesmo o Sport jogando em casa, eu tô indo de Real Noroeste. Sinceramente, não conheço nenhum dos dois times, nunca vi jogar, mas pelos números, aparentemente parece que o Real Noroeste é melhor. Se tiver alguém que é do Espírito Santo, que tenha propriedade para falar sobre esses times, fique à vontade aí para deixar comentários sobre essa partida. Jogo 7. Atalanta e Bayer Leverkusen, a final aí da Liga Europa. Último jogo aí da Atalanta, derrota, né, para a Juventus pela Copa da Itália, 1-0. O campeonato italiano venceu a Roma por 2-1 e pela Liga Europa venceu Marseille em casa por 3-0. O Bayer Leverkusen, campeão aí do campeonato alemão, venceu de 5-0 fora de casa do Bochum. Pela Liga Europa, empate em 2-2 contra a Roma em casa, e pelo campeonato alemão, venceu fora de casa por 5-1 em Estrasburgo. Até doeu a língua aqui. Lembrando que o Leverkusen joga amanhã pela Bundesliga, né? Mas bem provável time reserva, viu? Aqui em desempenho, o Bayer Leverkusen, né, nos seus últimos 5 jogos, em 4 ele conseguiu fazer mais que 2 gols e meio. Então um ataque bem poderoso aí do Leverkusen. Já o Atalanta, nas suas últimas 4 partidas, 3 também conseguiu fazer mais que 2 gols e meio. Vamos ver se essa final aí vai ser com muitos gols. Próximo jogo aí entre eles, a Atalanta vai jogar em casa contra o Torino e o Leverkusen tem a Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern, fora de casa, pela Copa da Alemanha. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para a Atalanta, nenhum empate e nenhuma vitória do Leverkusen. O último jogo foi em 2022, vitória da Atalanta na casa do Leverkusen, e em casa no mesmo ano, a Atalanta venceu por 3-2. Ambos os jogos aí pela Liga Europa. Bom, esse jogo aqui também é outro que eu considero bem difícil. A Atalanta, apesar de ter perdido aí para a Juventus, é um time que vem surpreendendo bastante, tanto na Europa como na Itália. Tá brigando aí por vaga na Liga dos Campeões, no campeonato italiano. E o Bayer Leverkusen, né, não tem muito o que dizer, né? Campeão alemão, final aí também da Liga Europa. É o time sensação depois, né, do Real Madrid. E para essa partida aqui não tem nem muito o que dizer, né? Eu tô colocando empate e vitória do Bayer Leverkusen. Caso você também tenha costume de colocar mais triplos, essa partida 7 aqui eu também colocaria um triplo, viu? Acredito que o Atalanta vai dar trabalho. Jogo 8, Atlético Goianiense e Brusque. Último jogo do Atlético Goianiense, perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0. Fora de casa, venceu o Brusque por 1-0 pela Copa do Brasil, um jogo da ida. E antes disso, empate fora de casa contra o Internacional em 1-1. Já o Brusque, empate em 0-0 em casa pelo Brasileirão Série B contra o Operário. Perdeu fora de casa para o Sport Recife por 4-1 e em casa perdeu por Goiás por 2-0. Aqui em desempenho, nos últimos 5 jogos, em 4 o Atlético Goianiense tem menos que 2 gols e meio. O Brusque, nos seus últimos 5 jogos, a mesma informação, em 4 ele tem menos que 2 gols e meio. Como nós vimos, né, em vídeos anteriores que eu venho falando desses dois times complicados para fazerem gols, viu? Se um deles tomar um gol, é muito difícil virar a partida. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense seria contra o Corinthians, mas rodada adiada. Já o Brusque vai jogar fora de casa contra o Vila Nova aí, Brasileirão Série B. Os últimos confrontos entre eles é uma vitória do Atlético Goianiense, um empate
empate e nenhuma vitória do Brusque. Última partida, né, foi no começo do mês pela Copa do Brasil. O Atlético Goianiense venceu o Brusque fora de casa por 1-0 e antes disso, só lá em 2019, um empate pela Copa do Brasil em 1-1 na casa do Brusque. Bom, mesmo o Atlético Goianiense não indo bem também, né, nos seus últimos jogos, tem a vantagem agora de estar jogando em casa. A primeira partida venceu o Brusque, então a tendência agora é o Atlético Goianiense manter a vantagem, né, ir pra cima e tentar abrir o placar. E por esse motivo, né, com o apoio da torcida, eu tô indo seco na vitória do Atlético Goianiense. Jogo 9, Fluminense e Sampaio Corrêa, Copa do Brasil. Fluminense tá vindo de uma vitória aí na Libertadores em casa, em cima do Cerro Porteño por 2-1. Pelo Brasileirão perdeu para o São Paulo fora de casa por 2-1 e na Libertadores outra vitória fora de casa em cima do Colo-Colo. O Sampaio Corrêa tá vindo de uma derrota pelo Brasileirão Série C para Tombense por 1-0. Perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil para o próprio Fluminense por 2-0 em casa. E antes disso, o Brasileirão Série C empate em 1-1 em casa contra o Figueirense. Aqui em desempenho que eu trago, nos últimos 5 jogos, 5 o Fluminense marcou primeiro em suas partidas. E uma informação aqui sobre o Sampaio Corrêa que não ajuda muito o Sampaio Corrêa é que nos últimos 4 jogos, em 4 ele sofreu gol primeiro. Próximo jogo aí do Fluminense seria um clássico, né, contra o Botafogo, mas está adiado. E o Sampaio Corrêa vai jogar contra o Botafogo da Paraíba pelo Brasileirão Série C. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa, apenas uma vitória do Fluminense, foi até a última partida aí no começo do mês pela Copa do Brasil, 2-0 na casa do Sampaio Corrêa. Esse jogo também, né, outro que se o Sampaio Corrêa vencer, eu tô acreditando que é uma zebra. Fluminense jogando em casa, né, Copa do Brasil, vai ter um tempo de descanso depois dessa partida, então eu acredito que venha com o time titular. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Fluminense. Jogo 10, Sport de Recife e Atlético Mineiro. Esse jogo já é um pouco mais complicado, hein? O Sport Recife estava fazendo uma boa campanha, mas perdeu seu último jogo aí para o Ituano, zebraça fora de casa, 1-0 para o Ituano. Antes disso, venceu o Brusque por 4-1 e jogando fora de casa contra o Curitiba, venceu por 1-0. Já o Atlético Mineiro perdeu para o Peñarol por 2-0 na Libertadores, venceu o Rosário Central por 1-0 e pelo Brasileirão Série A, empate fora de casa em 2-2 contra o Fluminense. Aqui em desempenho, o Sport Recife, dos seus últimos 5 jogos, em 4 ele marca menos que 2 gols e meio. E aqui para o Atlético Mineiro, praticamente a mesma informação, porém que em 4 partidas, 3 ele marca menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Sport Recife é contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, um clássico, e o Atlético Mineiro jogaria contra o Bragantino fora de casa, mas porém, partida adiada. Os últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Sport Recife, 4 empates e 8 vitórias para o Atlético Mineiro. O último jogo foi pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro abriu a vantagem aí com 2-0 em casa. Antes disso, somente lá em 2021, pelo Brasileirão, Atlético Mineiro também venceu por 3-0. Essa partida eu considero difícil, porque o Sport bem provável que vai vir com tudo para cima do Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro tiver com o time titular, vai dar muito trabalho. O Sport pode deixar espaços, né? E isso é tudo que o Atlético Mineiro precisa para armar, né, o seu contra-ataque, que geralmente é mortal. Caso o Atlético Mineiro venha com o time principal, eu tô indo de empate e vitória do Atlético Mineiro mesmo fora de casa. Jogo 11. Vitória da Bahia e Botafogo do Rio de Janeiro. O último jogo do Vitória foi uma derrota fora de casa para o Vasco por 2-1. Antes disso, em casa, perdeu para o São Paulo por 3-1. E pela Copa do Brasil, o primeiro jogo entre eles, também perdeu fora de casa para o Botafogo por 1-0. O Botafogo tá vindo de vitória em cima do Universitário, fora de casa por 1-0 pela Copa Libertadores. Fora de casa empatou com Fortaleza em 1-1 e pela Libertadores em casa venceu a LDU por 2-1. Aqui em desempenho, o Vitória dos seus últimos 6 jogos, 5 ele perdeu. Péssima informação aí para o Vitória. E nesse confronto, dos últimos 4 jogos, 3 o Botafogo venceu. O próximo jogo aí do Vitória seria contra o Juventude, jogo adiado. E o Botafogo também, com jogo adiado, jogaria em casa contra o Fluminense. Os últimos encontros entre eles, o Vitória tem 3 vitórias, são 5 empates e 7 vitórias do Botafogo. Como nós vimos, né? O último jogo aí
pela Copa do Brasil entre eles. O Botafogo venceu em casa por 1-0. E antes disso, só lá em 2021, na casa do Vitória, empate em 0-0. Essa aqui é mais uma partida que eu tô considerando ela bem difícil. Como a partida foi somente 1-0, tô acreditando que o Vitória vai pra cima, porque para o Vitória, a Copa do Brasil é um dos campeonatos mais importantes. Acredito que vai dar toda a atenção aí pra Copa do Brasil também. Vai ter o apoio da torcida. E para essa partida aqui, eu tô indo de vitória e empate, porque em casa o Botafogo só venceu apenas de 1-0. Nessa grade aqui eu dei dicas aí de partidas aí para colocar triplo, né? Essa aqui também seria mais uma, viu? Jogo 11 eu também colocaria um triplo. Jogo 12, Corinthians e América do Rio Grande do Norte. O Corinthians tá vindo de uma vitória aí em cima do Argentino Júnior em casa por 4-0, Copa Sul-Americana. No Brasileirão, perdeu para o Flamengo por 2-0 e Copa Sul-Americana fora de casa venceu o Clube Nacional por 2-0. O América do Rio Grande do Norte tá vindo de derrota fora de casa, perdeu para o Santa Cruz por 3-2. Em casa venceu o Atlético Cearense por 3-0 e em casa perdeu para o Corinthians por 2-1. Copa do Brasil. Aqui em desempenho, o Corinthians de 4 jogos, 3 ele ganhou ou empatou, e o América do Rio Grande do Norte de 11 partidas, 10 ele conseguiu marcar primeiro. Dá pra ver que é um time bem ofensivo. Jogou muito bem a primeira partida aí contra o Corinthians. Vamos ver na casa do Corinthians como é que vai ser. O próximo jogo aí do Corinthians seria contra o Atlético Goianiense, partida adiada, e o América do Rio Grande do Norte vai jogar contra o Souza da Paraíba pelo Brasileirão Série D. Últimos confrontos entre eles não tem muita coisa, apenas uma vitória aí para o Corinthians, justamente o jogo da Copa do Brasil. Vitória do Corinthians por 2-1. Para essa partida aqui, mesmo o América do Norte jogando muito bem contra o Corinthians em casa, eu tô acreditando na vitória do Corinthians. Apesar de 2 gols dados aí pelo Argentino Júnior, né, na última partida, o Corinthians jogou bem essa partida. Aparentemente tá mais forte aí defensivamente. Saiu de vez, né, a notícia que o Cássio realmente vai para o Cruzeiro. Então, pelo menos para o Corinthians aí é menos um problema extracampo, né? Porque fica esse disse que não me disse aí e não resolve e acaba atrapalhando dentro de campo, né? Jogo 13, Rio Branco do Espírito Santo contra Vilhavelhense do Espírito Santo. Bom, o que eu trago de informação aqui é que o Rio Branco, ele é o terceiro colocado, ele tem um empate e uma vitória, tem 4 pontos. E já o Vilhavelhense, ele é o 8º colocado, tem uma derrota e um empate. E tem 1 ponto. Aqui em desempenho é o confronto direto entre eles. O Rio Branco venceu uma vez, há um empate entre eles e o Vilhavelhense tem uma vitória. Os últimos confrontos foi em janeiro de 2023, o Vilhavelhense em casa venceu por 3-0. Em 2022, o Rio Branco venceu em casa por 2-1 e em 2021, um empate entre eles na casa do Vilhavelhense. Outra partida aí bem difícil de ser analisada, né? 2 equipes que eu sinceramente nunca vi uma partida. Caso tenha alguma pessoa aí com propriedade para falar desses times, fique à vontade aí nos comentários. Mas olhando os números ali, né? Eu tô indo seco no Rio Branco por estar melhor colocado aí no campeonato. Aqui nos confrontos diretos, empate entre eles, né? Não tem muito o que dizer. E a outra vantagem é o Rio Branco tá jogando em casa, né? Jogo 14, Amazonas e Flamengo, Copa do Brasil. Último jogo do Amazonas, perdeu fora de casa para o Ceará por 2-1. Venceu o Santos em casa por 1-0, zebraça. E fora de casa, perdeu para a Ponte por 3-0. O Flamengo pela Libertadores venceu o Bolívar por 4-0. Venceu o Corinthians por 2-0 Brasileirão. E pela Libertadores perdeu para o Palestino fora de casa por 1-0. Aqui em desempenho, o Flamengo dos seus últimos 5 jogos, 4 ele fez menos que 2 gols e meio. E o Amazonas, nos seus últimos 4 jogos, 3 também fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Amazonas é contra o Mirassol, Brasileirão Série B. E o Flamengo jogaria contra o Grêmio, jogo adiado também. Os últimos confrontos entre eles não há muita coisa, há apenas esse jogo aí da Copa do Brasil, vitória do Flamengo, venceu por 1-0. Bom, para essa partida aqui, né, outra partida que não tem muito o que dizer, o Flamengo é o favorito, mesmo fora de casa, é bem capaz, né, de o estádio estar lotado aí com torcedores do Flamengo.
Tô acreditando que o Flamengo aí vai com o time titular, né, para não correr o risco de tomar uma zebra. Flamengo ainda continua numa situação delicada, venceu, né, suas últimas partidas aí e a torcida deu uma acalmada, mas se perder essa vaga aí pro Amazonas, pode ser que a panela de pressão volte a fazer barulho, né? Então, nesse jogo 14 aqui, eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Pelo que vem demonstrando o Flamengo nos últimos jogos, acredito que passa fácil. Bom, pessoal, as primeiras informações aí sobre a Loteca 1119 foram essas. Espero que os números e as informações ajudem aí nos seus palpites. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, ative as notificações para sempre que sair um vídeo novo, o YouTube te avisar. E é isso. Vamos aguardar aí o resultado da Loteca 1118. Desejo boa sorte aí tanto na Loteca 1118 como também na Loteca 1119. Bom final de semana para todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Fui!